Oi, mãezinhas lindas, como vocês estão? Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou falar de um assunto que eu queria falar ele com muito carinho, como todos os outros assuntos que eu venho trazendo aqui para vocês, que é a culpa materna. Eu acredito que todas as mães têm uma história para contar sobre culpa. Sempre tem uma moto passando aqui. Eu acredito que todas as mães têm uma história para contar sobre culpa, porque quando eu parei para pensar nesse assunto, eu percebi que a culpa, ela vai mudando com o tempo, com o crescimento do filho. E às vezes o que antes a gente tinha uma certa culpa, que a gente sentia culpa, talvez hoje a gente olhe e fale que é uma besteira, que não tinha necessidade, mas quando os filhos vão crescendo, elas só vão mudando, né? Mas sempre estão aqui. A gente sente culpa por tudo, a gente sente culpa por decidir trabalhar e deixar o filho com alguém, por decidir ficar em casa e não estar trabalhando fora. A gente sente culpa por não ter um tempo para brincar ali o suficiente com o nosso filho. A gente sente culpa quando a gente grita, quando a gente perde o controle, que a gente às vezes acaba perdendo, por mais que sejam pessoas que adotem uma educação respeitosa, que é o meu caso, eu falo por mim. Às vezes a gente perde o controle e a gente sente a bendita, aquele peso, aquela tempestade que é a culpa. E como eu falei, a culpa ela só se transforma, né? Existe culpa para tudo. Eu acho que também existe uma culpa silenciosa que às vezes muitas pessoas têm medo de falar, muitas mães têm medo de comentar, que é a culpa por sentir saudade de quem era antes. Vocês já pararam para pensar nisso? Às vezes é até um pouco difícil a gente lembrar de quem a gente era antes da maternidade, mas tem momentos que a gente gostaria de ter aqueles momentos só nossos pra gente. E a gente às vezes sente culpa. É muito comum também a gente se pegar vendo ali a internet e se comparar com outras mães. Tá tendo uma obra aqui do lado, vocês já sabem, então a obra segue, ignorem o barulho. Como eu havia falado antes, comentado antes, a gente às vezes se pega se comparando com outras mães, achando que o que a gente tá vendo ali é uma vida perfeita e que aquela mãe tá dando conta de tudo e eu não tô dando conta. Meu Deus. Eu já senti muitas vezes que eu era não exatamente, não sou uma boa mãe. Isso aí eu nunca senti. Não sou uma boa mãe. Mas, talvez com outras palavras, mas eu já senti assim, cara, eu sou uma adulta, poderia ser uma adulta que se dedicasse mais, uma adulta que se esforçasse mais, mesmo dando o meu melhor, mesmo me dedicando, mesmo abdicando de coisas pra mim, mesmo deixando alguns sonhos de lado pelo meu filho por alguns momentos. Só que a gente precisa entender que tá tudo bem a gente abdicar em alguns momentos de nossos sonhos, de nossos projetos. O que não pode é a gente abdicar o resto da vida, né? A gente se anular e nunca mais voltar o nosso cuidado com a gente. Voltar a fazer algo pela gente. Então, eu já tive momentos em que eu me cobrei, em que eu achei que eu não estava sendo suficiente. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu também senti um pouco de culpa. É tanto que nos vídeos anteriores eu comento com vocês que algumas vezes eu pensei em desistir da faculdade, porque Valentinha ainda não tinha nem 2 anos quando eu comecei a fazer. Mas eu consegui concluir, mas ela ficava várias vezes uma grande tempestade
em cima de mim com essa cobrança. Às vezes uma cobrança de me sentir individualista, me sentir egoísta, mesmo dividindo todo aquele... Dividir minhas 24 horas assim de uma forma que hoje eu paro e penso como que eu fazia aquilo. Mas quando a gente quer, a gente consegue. Mas eu sentia culpa, eu sentia esse peso que eu acredito que muitas mães sintam. Cada uma no seu mundo, cada uma na sua vivência, na sua história ali de vida. Às vezes até algo que acontece com os filhos que não está no nosso controle, a gente sente uma cobrança de que poderia ter feito algo mais. Será que se eu orientasse desse jeito? Será que se eu fizesse isso? Será que se eu não tivesse deixado isso? A gente sempre acha que a gente tem que controlar tudo e dar conta de tudo. E a grande chave é que ninguém ensina a gente que ser uma boa mãe é entender que a gente precisa estar presente também nos dias difíceis. E a gente só vai parar de, eu não digo de sentir, acho que a culpa a gente sempre vai sentir. Mas a gente só vai, aquele peso só vai parar de ser tão pesado quando a gente entender que a gente também precisa olhar pra gente como ser humano, que erra, que não é perfeito, que nem tudo está no nosso controle e que a gente sim dá o nosso melhor. A gente às vezes se anula para dar o melhor para o nosso filho. E eu entendi também que ser uma boa mãe é ser menos dura com você. Eu não digo que eu estou em um processo de avanço, eu estou em processo, mas não estou tão avançada assim nessa autoestima, nesse autocontrole, nesse autocuidado, mas eu estou em processo e eu não vou parar, porque hoje eu olho para mim com carinho, eu me cuido, eu procuro observar os meus pensamentos, me pego na culpa, me pego nesse processo de autocuidado, de trabalhar minha autoestima, de não me cobrar tanto, de entender que comparação não leva a um bom lugar, não traz uma boa saúde mental. Comparação só leva só a frustração e tristeza. Então, procuro cuidar de mim, para poder cuidar da minha família, cuidar do meu filho, tentar ser menos dura com você. Talvez seja o ponto-chave. Eu não vou ser tão dura comigo. Tô dando o meu melhor. Eu dou o meu melhor. Eu faço o meu melhor pelo meu filho, pelos meus filhos. Eu não vou ser tão dura comigo. Talvez da próxima vez eu possa fazer melhor. Mas nesse momento eu fiz o que eu pude por mim e por eles. Eu tô muito feliz de estar compartilhando com vocês nossos desabafos, essa decisão de ter criado o canal. Tá me fazendo muito bem. Queria gravar mais vezes na semana, mas por enquanto estou com um vídeo na semana. Mas estou muito feliz porque estou mantendo os nossos vídeos. E eu espero de verdade, do fundo do meu coração mesmo, que vocês sintam-se acolhidas, sintam-se abraçadas, de comentar, de compartilhar a história de vocês. Eu vou gostar de ouvir a história de vocês. E é isso. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe o like de vocês. E se não assistiu ainda os vídeos anteriores, assistam os vídeos anteriores. Tem um vídeo que eu conto a minha história. E espero muito que vocês gostem.